Pastor, como evangelizar um ateu? Quais argumentos usar? É. Porque alguém que tem adepto a uma seita, beleza, mas e um ateu? Então, o que você acha mais fácil? Evangelizar um ateu ou um adepto de seita? Acho que um ateu. Mais fácil de evangelizar? Acho que é mais difícil, hein? Será? Ele não acredita. É, mas ele, Então. um adepto de seita é aquilo que a gente falou, É tá enraizado, tá também, né? cauterizado Tem na essa. mente dele que tá estruturado ali desde, geralmente, Mas um ele ateu. já tem uma noção de quem é Deus. O Sim. ateu não. O ateu não crê em Deus. O ateu é racional. Agora, eu te pergunto, o evangelho de Jesus Cristo é irracional ou é racional? Racional? Você pode explicar tudo da fé cristã pela fé? Não. Você tem evidência de tudo? Você tem evidência do nascimento virginal de Cristo? Da ressurreição física dele? Tem provas, a gente tem. Sabe qual é o grande problema? É claro que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de geografia. A Bíblia não é um livro de arqueologia. Mas ela tem base em todas essas ciências. Então, o grande argumento com um ateu é, em primeiro lugar, por que você não crê em Deus? Porque ele não existe. Você pode provar que ele não existe? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Você pode provar que ele não existe? O fato de você falar que ele não existe já é prova da existência dele. Porque senão a gente não estaria discutindo isso aqui. Nem você estaria discutindo isso. Agora, vamos aos fatos. Jesus é um personagem histórico? Ou é ficção? Ou é um conto de fadas? Histórico. Ou é um conto de religiosos? Então Jesus é um personagem histórico. Começamos por aí. Ele viveu, morreu, ressuscitou. Temos provas? Temos provas. Então, até eu conheço um escritor chamado Josh McDowell, que eu tive o privilégio de almoçar com ele. O Josh McDowell escreveu o livro Evidências que Exigem um Veredito, volume 1 e volume 2. Nesses livros, o Josh McDowell prova por A mais B, que o cristianismo tem evidências. Que a fé cristã não é uma fé sincrética, não é uma fé superficial. É uma fé abalizada. Então Jesus é um personagem histórico. Você pode provar que Jesus existiu independente da Bíblia. Então, quem era ele? E a Bíblia? Por que você não crê na Bíblia? Ah, porque o papel aceita tudo. Espera aí, você vai invalidar a tua identidade? Você vai invalidar o teu passaporte? Você vai invalidar a tua certidão de nascimento? Não é um documento que prova a tua existência? Então, a Bíblia também é um documento. Aí você tem bases, você tem provas internas e provas externas. Então, este livro é verdadeiro. Por quê? Porque a gente pode provar pela história, a gente pode provar pela arqueologia. Você tem argumentos internos e argumentos externos para provar que este livro é verdadeiro. Então você provou que este livro é verdadeiro, você acabou com o castelo de areia do ateu. É por aí que você tem que começar a evangelizar o ateu, provando para ele que a Bíblia é um livro verdadeiro. E muitos que tentaram ir contra este livro, por exemplo, o Werner Keller, esse camarada escreveu um livro e a Bíblia tinha razão. A princípio, o Werner Keller queria... A esposa dele se converteu, né? Ele falou, vou derrubar a fé dela, vou provar que o cristianismo não é verdadeiro. Aí o que aconteceu? Ele certificou de muitas verdades aqui. Apesar do livro do Werner Keller não ser um livro cristão, né? Mas ele escreveu e a Bíblia tinha razão. Ele escreveu esse livro. E neste livro ele traz inúmeras provas, não provas bíblicas, provas arqueológicas, provas históricas da Bíblia. Então a gente começa com a Bíblia provando que ela é verdadeira. Vamos para Jesus, provando que ele é um personagem real. Vamos então porque ele disse. O que ele disse é verdadeiro? Então ele disse que era o único caminho. Logo, o Buda não é o caminho. Maomé não é o caminho. Confúcio não é o caminho. Então, se Jesus disse que era o caminho e 12 homens morreram por causa disso, e depois, quantos mais têm morrido por causa dessa verdade? Então, a gente pode provar que o cristianismo é verdadeiro. Tem fatos históricos. Tem como provarmos isso.
Só a pessoa que não quer ver. Na realidade, o ateísmo nada mais é do que uma fuga de Deus. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou ateu, sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando fugir de Deus. Porque não existe ateu. O que existem são agnósticos. Os agnósticos é pessoas que pensam assim, eu não creio que Deus existe, mas se ele existir, eu não estou nem aí. E se ele existir, eu também não estou nem aí. Então esse é o agnóstico. É o que a maioria das pessoas que se dizem ateu são. O camarada, para dizer que é ateu, ele tem que provar por A mais B que Deus não existe. Ele consegue fazer isso? É só ele olhar para o universo, ele vai ver a perfeição do universo. Ele vai ver quem é o design inteligente. É Deus. Então não tem como. Logo, o ateísmo é uma fuga de Deus. Perfeito.